Mas Deus, nesta noite, deixa as 99 para falar com você. Louvado seja Deus. Maravilhoso o tema desta campanha, pastora. E eu agradeço a Deus e a senhora pela confiança de estar sendo o responsável pela palavra de Deus nesse primeiro dia dessa campanha, que fala de restauração de vida, restauração de almas. E digo a você que essa semana eu pedia tanto ao Senhor que me revelasse uma palavra para esta noite, porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós sempre temos uma palavra para trazer para a igreja. Mas eu gosto de orar a Deus, porque às vezes Deus quer falar especialmente com alguém, e às vezes nós não deixamos que Deus fale, porque nós escolhemos a mensagem. E nesta noite Deus quer falar justamente sobre restauração. Mas não é só apenas restauração de almas. Deus fala nesta noite sobre restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração de saúde, restauração de vida profissional, restauração de vida conjugal. Deus está sempre pronto para restaurar. Nós sabemos que quando nós que temos um veículo, nós acabamos cometendo algum acidente, acontece algum acidente, e esse veículo vem ser danificado a sua lataria, nós vamos em um funileiro. E às vezes o funileiro condena a peça que foi atingida naquela batida. E ele fala que nós devemos trocar a peça, substituir a peça. Mas ele, nesta noite, o Deus que fala comigo e contigo, glória a Deus, não é um Deus que substitui peça, ele é um Deus que restaura a peça. glória a Deus, Ele é um Deus que transforma a peça que está destruída, a peça que está amassada, a peça que está doente, a peça que está desfalecida, e faz uma peça nova, melhor que a antiga, para a glória e honra do nome dele. glória a Deus. A palavra de Deus me lembra do capítulo 3 de Gênesis. Eu gostaria que você observasse comigo. Capítulo 3 de Gênesis fala do projeto de Deus para a criação do homem. Quando Deus criou o homem, que é eu e você, Deus não criou um homem como eu e você para sermos, como é que fala? Paralelos a ele, sermos indiferentes a ele. Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que era para a glória dele, para que ele pudesse ter comunhão com ele. E a história de Gênesis fala que quando Deus criou Adão e Eva, Deus todos os dias, todas as tardes, Deus vinha falar com Adão e Eva. Deus tinha uma comunhão maravilhosa com a sua criação. Ele falava com Adão e Adão falava com Deus. Havia uma comunicação. Como disse nesta noite, Adão e Eva e Deus não eram apenas servos de Deus, eles eram amigos de Deus. E como nós falamos da palavra amigo, é uma palavra muito pesada, porque se eu perguntar para você qual é a minha cor preferida, você não vai saber responder. Qual é a minha comida preferida, você não vai saber responder. Mas se você fosse meu amigo, você saberia muitas coisas sobre mim. Às vezes nós vivemos dentro da casa de Deus e não sabemos muita coisa de Deus, porque nós apenas somos aqueles que seguimos a Cristo, não nos tornamos amigos de Deus. Glória a Deus. E nós vemos que como nós conversamos com uma pessoa que a gente não conhece, a conversa é de um jeito. Mas quando nós conversamos com um amigo, a conversa é diferente. Nós temos intimidade, e a pessoa tem intimidade com a gente. A conversa flui. É assim que nós fazemos através da oração. Através da oração você aumenta a sua amizade com Deus e aumenta a sua comunhão entre você e Deus. E nós passamos a viver o Éden de Deus na nossa vida. Porque Deus hoje não precisa vir à tarde para falar comigo e com você. Todos os instantes, todos os momentos, esse Deus está falando comigo e com você, como ele fazia com Adão e Eva. Capítulo 3 de Gênesis, no versículo do 1 até o 6, olha o que diz: a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele nem tocareis, para que não morrais. Somente até aqui. Glória a Deus. Algo interessante que às vezes nós deixamos passar direto esses pequenos versículos. O pecado aconteceu e a desobediência na vida de Eva, a partir da hora que ela se dispôs a ter uma amizade com a serpente. Ela se pôs a dialogar com a serpente. Esse é o perigo de muitas vezes que nós dialogamos com o desejo da nossa carne ou com o pecado. Às vezes nós damos atenção àquilo que Deus não se agrada. E aí nós formamos um diálogo. E através desse diálogo, o inimigo nos engana. Foi através do diálogo entre Eva e a serpente que ela foi enganada. Tem uma frase que muitos pregadores e crentes dizem que o diabo não brinca de ser diabo. E eu te falo que desde quando ele foi jogado do céu, ele nunca brincou. O diabo, ele trabalha com todo afinco, porque ele sabe que a promessa que eu e você temos de Deus, para ele não serve. Ele sabe que lá é lindo, ele conhece lá aquilo que eu e você ouvimos falar através da palavra de Deus. Ele conhece por viver lá, ele nasceu lá, mas ele sabe que ele não pode voltar para lá. E ele sabe que Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para que a humanidade fosse restaurada, para que fosse restaurada novamente a comunhão entre o homem e Deus, e o homem tivesse a oportunidade de ir para onde ele veio. Glória a Deus. E às vezes nós não damos muita atenção a isso. E muitos têm se precipitado e caído na lábia do inimigo. E quando Deus viu que o homem havia desobedecido a sua ordenança e tinha quebrado o elo de comunhão entre ele e Deus, entre o homem e Deus, Deus então promete que traria alguém, que esse alguém restauraria novamente a comunhão entre o homem e Deus. E a história da Bíblia fala de muitas histórias de homens que estiveram em comunhão com Deus, e muitos homens que estiveram em comunhão consigo mesmo ou até mesmo com o inimigo. A partir do momento em que Adão e